Se você começou a jogar Clash Royale recentemente, você é o famoso noob, aquele jogador novinho que acabou de baixar o jogo recentemente, cheio de curiosidade, mas você está completamente despreparado para a selva que é o Clash Royale até você chegar nos 10 mil troféus. Você ainda não faz ideia do tipo de gente que você vai encontrar pela frente, e é justamente por isso que hoje eu vou te explicar, com calma e um certo tom de ironia, os diferentes tipos de jogadores que existem nesse jogo maravilhoso, porque entender isso é quase tão importante quanto saber jogar. Tudo começa com o noob raiz, aquele noob que é aquele jogador que simplesmente não sabe posicionar as cartas nunca, não entende o valor do elixir, não sabe contar elixir e muito menos o conceito de time. Ele joga tudo na ponte sem pensar, como se estivesse apertando botões aleatoriamente num ritual quase primitivo, e jogar uma partida dessas pode causar danos psicológicos irreversíveis. O maior inimigo dele não é outro jogador, é qualquer bot perdido na Arena 1, e ainda assim, o bot sempre dá trabalho. Esse noob, no entanto, consegue evoluir. Ele passa para a fase em que começa a perceber que nem toda carta serve para a mesma coisa. Aprende, por exemplo, que existe diferença entre um tanque e as arqueiras, mas ele continua jogando como se fosse um robô mal programado. Nesse ponto, ele já não perde mais para os bots do jogo, mas inevitavelmente bate no muro invisível. Mais cedo ou mais tarde, quando ele cai contra alguém de verdade, ele simplesmente trava. E logo depois, a gente tem um jogador tóxico, uma das criaturas mais comuns e mais irritantes do Clash Royale. Esse jogador passa a partida inteira spamando emote da princesa bocejando, do Goblin chorando, esperando ansiosamente qualquer erro minúsculo do adversário, só para esfregar isso na cara dele para o resto da partida. Mas a hipocrisia é maravilhosa. Quando ele perde, muda completamente o discurso, começa a spamar emote de risada e jura de pé junto que você só ganhou por pura sorte. Esses jogadores costumam utilizar decks bem duvidosos, cheios de combinações bizarras, tipo Bárbaro de Elite com balão, Mini P.E.K.K.A com corredor, ou qualquer carta que bata absurdamente forte. Não importa a lógica, o que vale para eles é causar confusão e um leve ódio existencial no adversário. E obviamente não dá para esquecer do lendário Pay to Win, aquele jogador que você encontra subindo troféus com tropas nível 15, 16, enquanto a sua carta mais forte está no nível 12. Esse tipo de jogador não precisa de habilidade, nem de estratégia, nem de leitura de jogo, e vamos ser sinceros aqui, pra que skill quando a princesa dele tanca um tronco? Contra esse jogador, você não perde porque você joga mal, você perde porque o jogo decidiu que hoje não era seu dia de ganhar. É o jogo te lembrando sem dó que nem sempre vencer depende de jogar melhor. Existe também o jogador veterano que é ruim, uma figura quase lendária. Esse maluco joga Clash Royale desde o seu lançamento em 2016, atravessou todas as eras do jogo, mas por algum motivo místico ele nunca aprendeu a jogar. Com o passar do tempo, ele sobe de arena, mas não por mérito, e sim porque suas cartas estão todas maximizadas de tanto insistir. Se não fosse por isso, ele ainda estaria preso em arenas baixas, enfrentando jogadores iniciantes na faixa dos 5, 6 mil troféus. É aquele jogador que você vê errando bola de fogo atrás de bola de fogo, gastando elixir como se fosse algo infinito, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma leitura de jogo, apenas sobrevivendo à base das suas cartas roubadas. Temos também o jogador que é escravo do meta, talvez esse seja o mais previsível de todos. Esse jogador acorda e a primeira coisa que ele faz é abrir sites como Royale API ou então Clash Royale Dicas, só para confirmar se o deck dele ainda tem uma boa taxa de vitória. Ele acompanha cada balanceamento como se fosse um evento histórico e jamais, em hipótese alguma, joga com um deck improvisado. Afinal de contas, na cabeça dele isso é coisa de noob. E quando perde, a desculpa já vem pronta. Não foi erro, foi counter. Sempre counter, nunca responsabilidade dele. Do outro lado do espectro, existe o jogador off-meta, aquele que vive em um universo paralelo. Ele nem sabe que esses sites existem, talvez um dia tenha testado um deck aleatório que viu no TikTok, mas acabou voltando para aquilo que ele mesmo criou, um deck estranho, sem sinergia, onde nenhuma tropa parece conversar com a outra, e ainda assim funciona. Esse jogador é praticamente um só com o próprio deck, algo único no mundo, refinado depois de centenas e centenas de partidas, e justamente por isso, ele é o maior pesadelo dos escravos do meta. Ninguém consegue prever o que essa lenda vai fazer. Existe também o jogador profissional. Esse aqui é um jogador diferente, um caso à parte. Não importa o deck que você coloque na mão dele, ele vai competir e vai ganhar. Pode ser um deck de ciclo rápido, um deck pesado com média absurda de elixir, algo improvisado ou então algo totalmente fora do padrão. Ainda assim, ele entende o jogo em um nível mais profundo.
Ele lê o adversário, controla o ritmo da partida, administra o Elixir como um maestro e no final ele vence, não porque o jogo favoreceu, mas porque ele simplesmente sabe o que tá fazendo. E quando você perde para esse tipo de jogador, você fica chateado, mas você sabe que é justo, porque ali, pela primeira vez, a derrota faz sentido. Mas isso ainda não é o topo da cadeia, porque acima disso existe o verdadeiro profissional. Esse é o tipo de jogador que não apenas segue o meta, mas ele cria o meta. É um nível que quase todo mundo sonha em alcançar, mas que na prática menos de 1% dos jogadores consegue chegar. Essa galera não joga só Clash Royale, eles respiram o jogo, pensam nele o dia inteiro, vivem cada interação, cada frame, cada decisão. Muita gente acha que conseguiria ganhar pelo menos uma partida contra alguém desse nível, mas não entende que a diferença é quase um abismo. É como tentar correr contra alguém que já está a quilômetros à sua frente. Eles não jogam melhor só porque são técnicos, mas porque eles têm visão, leitura e controle total da partida. Aí aparece uma figura curiosa, o viciado em Merge Tactics. Esse jogador já se cansou da subida de troféus, travou no progresso e decidiu buscar um caminho diferente. Foi assim que ele descobriu esse modo, onde dá para jogar enquanto você assiste um filme, maratona uma série, passa o dedo no TikTok ou então faz qualquer outra coisa no mesmo tempo. Não porque seja relaxante, mas porque os receptores de dopamina já estão completamente saturados e destruídos. Esses jogadores sempre tentam te convencer que esse é o melhor modo do jogo, mas todo mundo sabe a verdade. Isso só é desculpa elegante para fugir do modo normal, onde a falta de habilidade fica escancarada. Existe também o jogador casual, talvez o mais puro e mais legal de todos. Ele joga Clash Royale só para passar o tempo, seja escondido na sala de aula de matemática ou durante o expediente do trabalho. Ele não faz a menor ideia do que é meta, não acompanha balanceamentos, não entende estratégias profundas e sinceramente ele não quer entender. Ele só joga por jogar, sem pressão, sem frustração, sem ego. E no final das contas, enquanto todo mundo briga por troféus, status, validação, é esse jogador que talvez tenha entendido melhor o verdadeiro propósito do jogo: se divertir sem peso na consciência. Depois temos o jogador Troll, uma figura que já passou da fase da ilusão. Esse jogador entendeu que nunca vai ser um jogador profissional, que já atingiu o máximo que podia chegar e decidiu mudar a lógica do jogo. Ele para de jogar para ganhar e começa a jogar para se divertir de verdade. Cria decks completamente malucos com apenas um único objetivo: humilhar o adversário de um jeito totalmente inesperado. Combinações aleatórias que não fazem sentido, mas que rendem excelentes clipes. Eles podem perder 10 partidas seguidas que não vão ligar, porque basta ganhar uma de um jeito ridículo para sair feliz, postar no TikTok e dar risada com os amigos. Tem também o lendário jogador Free to Play, aquele jogador que decidiu nunca gastar nenhum centavo com esse jogo maldito, e por causa disso ele é obrigado a farmar absolutamente tudo. Eventos, desafios, missões diárias, nada passa. Esse jogador precisa no mínimo dedicar 1 hora por dia durante um ano inteiro só para ter uma conta minimamente decente. É alguém extremamente disciplinado e constante, porque sabe que é só assim que ele consegue competir com alguém que gasta uma cacetada de dinheiro no jogo sem pensar duas vezes. Cada vitória tem um peso, suor e paciência. E no fim, existe aquele cara que você sabe, o seu amigo, o bot. Aquele amigo que você vence em literalmente todas as partidas, a ponto de você precisar utilizar decks completamente bizarros só para deixar o jogo equilibrado. Mas se tem uma coisa que define esse jogador é a persistência. Esse amigo seu, irmão, ele nunca desiste, mas jamais mesmo. E é justamente por isso que você precisa tomar cuidado, porque no dia em que ele ganhar uma única partida de você, meu amigo, ele vai contar pra todo mundo. E manda esse vídeo pra esse amigo seu. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se no canal, um abraço e até o próximo.